Serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Nossos passos já se encontram a caminho do altar. Nossas vozes já decantam o que vimos proclamar. Neste mundo tão bonito, mas que pede redenção. Nosso sim ao Deus bendito, por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Nós queremos operários, mensageiros do Senhor, que nos façam solidários a serviço do amor, construtores da justiça, empenhados na missão, contra toda injustiça, por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Nossa igreja necessita de mais fibra e mais vigor, e de gente que acredita no chamado do Senhor, que dê pão a quem tem fome e justiça a quem tem pão, e bendiga o seu nome por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada!
sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos prudentes e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. Estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. 22 de agosto é o dia da festa da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora Rainha, que no domingo passado, era o 20º domingo do tempo comum, foi a grande solenidade da Assunção de Nossa Senhora, dia 15 de agosto. E hoje, no 21º domingo do tempo comum, estamos celebrando a memória de Nossa Senhora Rainha. Se Cristo é Rei do Universo por natureza, no Universo também Maria é Rainha por graça, está na realeza de Cristo. Em seguida, apareceu no céu um grandioso sinal, uma mulher revestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Vestida de sol, que está vestida do amor, da misericórdia de Deus. Uma coroa de 12 estrelas, que está na realeza de Cristo Senhor. A lua debaixo dos pés, que está acima de toda a realidade terrena, é a nossa advogada, a nossa medianeira. E este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Na primeira leitura, lá do Antigo Testamento, do profeta Josué, a fidelidade das tribos ao Deus único. Deus é o único, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, o Criador de todas as coisas. Estejamos em Deus, que Ele está em nós, que a felicidade de Deus é a nossa felicidade. Saibamos progredir sempre mais e mais a Deus. E na segunda leitura, é o ministério de Jesus Cristo, esposo da sua igreja. É anunciar o reino de Deus, é anunciar o Evangelho, que o ministério que Jesus Cristo iniciou foi anunciar o reino de Deus, o reino de justiça, de paz e de amor. E Cristo Senhor é o esposo da igreja. E assim todos nós somos o povo eleito, todos nós somos igreja, sejamos uma igreja missionária em saída e saibamos agir como o nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar o reino de Deus. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há algum entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos
se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos a nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a reação dos discípulos. Jesus multiplicou os pães, alimentou todos com a sua palavra. E ele é o pão da vida. Ele disse: Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá eternamente. Eu sou o pão da vida. Que nós estamos vendo nesses domingos do tempo comum, no Evangelho segundo João, na primeira parte, que são os livros dos sinais. É o livro dos sinais, que o Evangelho segundo João tem duas partes, a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte, encontramos 7 sinais do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 6, que nós estamos concluindo nesse domingo, que ao longo desses domingos nós estamos vendo, aqui nós temos 2 sinais do nosso Senhor Jesus Cristo: a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. Que o primeiro sinal do nosso Senhor Jesus Cristo foi transformar água em vinho. E esse vinho nós tomamos até hoje na Eucaristia e nas refeições. E aqui no capítulo 6, Jesus dizendo: Eu sou. Que no Evangelho segundo João, nós encontramos Jesus dizendo: Eu sou várias vezes. E está respondendo à perícope lá do Pentateuco do Antigo Testamento, onde o Senhor Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E no Evangelho segundo João, várias vezes Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. E aqui no Evangelho de hoje, que já está terminando o capítulo 6 do Evangelho segundo João, é a reação dos discípulos. Os discípulos, ouvindo, disseram: Isto é muito duro, quem o pode admitir? E Jesus, vendo eles murmurando, e perguntou o que escandalizava. Mas Jesus já sabia o que eles estavam pensando. Por que eles estavam sentindo escandalizado, dizendo que é muito duro? Ali, Jesus já sabia quem não tinha fé, quem não acreditava. Por que eles disseram que isso é muito duro? Porque eles não tinham fé, eles não acreditaram que Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eles não acreditaram, eles não tiveram fé. E disseram que isto é duro demais. E Jesus perguntou por que eles estavam murmurando. Que é o Espírito que vivifica, a carne nada serve. Mas Jesus argumenta, resumindo tudo, que as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Tudo o que Jesus está dizendo a nós é espírito e vida. Quem vive o que ele está dizendo tem a vida e a vida eternamente. Por isso que ele disse: as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Mas ele já sabia, aqueles que não tinham fé, pois desde o princípio ele já sabia, e também já sabia quem o ia atrair. Escolheu os 12 apóstolos, e aqui no meio eles estão. Que Jesus está conversando, mas Jesus já sabia quem não tinha fé
e já sabia quem o iria trair, que foi Judas o Iscariotes. Mas Jesus prosseguiu, falando que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Aqui nós vemos uma teologia trinitária. Aqui Jesus está revelando a sua divindade. Revelando a sua divindade e mostrando que ele é o Cristo Senhor. E então os discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Mas então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Ficou só os discípulos. As pessoas que não foram daquele grupo dos 12 retiraram. E Jesus perguntou: quereis também vós retirar? Ali daqueles que retiraram, ele já sabia quem não tinha fé, quem não acreditava. E do grupo dos 12, ele já sabia quem o ia trair. E ele perguntou: quereis também vós retirar? Mas então respondeu Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Pedro teve fé. Tu tens palavras de vida eterna. Pedro revela quem é Cristo Senhor. É muito bonito, concluindo a boa notícia de hoje. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Fazendo uma análise na Septuaginta, na Vulgata, Pedro disse: sabemos que és o Senhor Deus. Sabemos que és o Santo de Deus. Pedro teve fé, revelou quem é Cristo Senhor. Que todos tenham fé, que todos permaneçam firmes e alimentem do pão da vida. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó Senhora medianeira de todas as graças, ilumine e guie todos os entes humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. Bom domingo, bom e delicioso almoço.
tua voz.